Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E o tema desta noite é a reforma trabalhista. Desde novembro de 2017, os brasileiros contam com uma nova legislação trabalhista, que trouxe modificações na consolidação das leis do trabalho, a CLT. Mas essa reforma, conduzida pelo presidente Michel Temer e aprovada na Câmara e no Senado, sempre foi muito polêmica. Para se defender, o governo afirmou que as mudanças seriam uma forma de flexibilizar a lei e ainda uma oportunidade de corrigir as distorções e gerar mais empregos. Já os críticos sempre bateram na tecla de que o projeto, que mexeu em 100 pontos da legislação, tornaria o mercado de trabalho ainda mais precário e enfraqueceria a justiça trabalhista. Mas afinal, nesse primeiro ano de aplicação da nova lei, o que realmente mudou? Para falar sobre o tema, está aqui comigo a Roberta Visoto, ela que é advogada e atua em áreas do direito do trabalho, previdenciário e para empresas e pessoas físicas. Também é professora de pós-graduação em Direito Previdenciário e de Família. Eu também converso com Antônio Donizete Ferreira, mais conhecido como Toninho Ferreira. Ele é advogado, sindicalista e político. Foi metalúrgico e passou a atuar em causas trabalhistas para o sindicato, além de movimentos sociais. Muito boa noite para vocês, Boa muito noite. bem-vindos. Boa Eu queria que noite. a gente começasse falando nesse primeiro ano de aplicação da lei, o que realmente mudou. Bom, nesse primeiro ano a gente identifica uma grande precarização nas relações de trabalho, né? A ideia central do governo de que seriam gerados mais de 6 milhões de empregos com a reforma trabalhista, infelizmente, não vingou, né? Pelos levantamentos que a gente tem, comparando de setembro até a presente data, foram gerados aproximadamente 400 mil postos de trabalho. E a maioria desses postos de trabalho precários, na nova modalidade de contrato de trabalho intermitente, né, que é um contrato bem questionado. A maioria defende que é um contrato que precariza muito as relações de trabalho. Além disso, a gente identificou uma grande diminuição nas reclamações trabalhistas, porque como houveram muitas mudanças no processo do trabalho, isso dificultou também um pouco o acesso do trabalhador à justiça. E você? Olha, você veja só, isso na verdade, eles chamam de que isso é uma modernidade, mas no fundo é a volta ao século XIX. Por exemplo, desregulamenta a jornada de trabalho, uma conquista que a humanidade teve de 8 horas por dia, aqui no Brasil 44 horas semanais, essa mesma é uma jornada muito longa no Brasil, uma das maiores do mundo. Isso é desregulamentado, então é uma volta ao século XIX. A história da terceirização, de poder terceirizar até a atividade fim, ou seja, em qualquer setor da empresa pode ser terceirizado. Isso é uma precarização sem tamanho, é isso que tem acontecido. Isso vai piorar muito, não traz qualidade nem aumenta o emprego. Qualquer um que conhece uma pessoa que é terceirizada, ou que tem um amigo terceirizado, um parente, sabe que as condições de trabalho são muito piores do que para quem trabalha diretamente na empresa. Então, o que trouxe aos trabalhadores é uma degradação da qualidade do trabalho. E isso não vai aumentar emprego, como disse a Roberta, é ao contrário, isso vai diminuir o emprego. Isso diminui o emprego e isso está aprovado já nesse um ano da reforma e vai continuar sendo assim. Então é preciso que tenha muita reação contra a reforma trabalhista. Então é preciso que os trabalhadores reajam. Nós temos já visto que muitas empresas não conseguiram se implantar ainda e é importante que seja assim. Agora, nos setores com mais dificuldade de fazer qualquer mobilização, vai ser implantado ou está sendo implantado e não resolve o problema dos trabalhadores. Nós temos hoje 13 milhões de trabalhadores desempregados e essa solução não vai vir através dessa reforma, ao contrário. Na sua opinião, você acha que essas reformas todas elas foram aprovadas dentro da legalidade na Câmara e no Senado ou elas foram antecipadas aí pelo governo Michel Temer? Eu acho que elas foram antecipadas, né? Vendeu-se muito a questão de que essa reforma resolveria o problema da crise econômica e de desemprego no Brasil e, infelizmente, não foi essa a realidade, né? Como foi uma legislação que alterou significativamente as relações de trabalho, eu acho que faltou debate e participação ativa da sociedade. Quando a gente compara as alterações de outras legislações tão importantes como a CLT, como, por exemplo, o Código Civil, o Código de Processo Civil, que também foi alterado recentemente, foram anos de discussão com amplo debate da sociedade. Infelizmente, isso não aconteceu com a alteração da legislação trabalhista.
Foi um período muito curto, o governo iniciou a discussão da reforma trabalhista em dezembro de 2016 e 7 meses depois a legislação já havia sido aprovada, né? E sem contar que o Senado não teve a possibilidade de fazer as alterações que ele entendia necessário. Foi feito um acordo político de que as alterações que o Senado entendia necessárias seriam feitas posteriormente através de medida provisória. O governo cumpriu a promessa, né? Foi editada a medida provisória 808, 3 dias depois do início da vigência da reforma trabalhista. Nós até brincamos que é a reforma da reforma. Essa medida provisória ela tem um tempo de validade. Se ela não for convertida em lei, ela perde eficácia. Então, a MP ela vigorou até o mês de abril de 2018. Após isso, retornou à redação original da reforma. A medida provisória ela veio como uma tentativa de amenizar todos os impactos negativos da redação original da reforma, corrigindo alguns equívocos, regulamentando algumas questões, por exemplo, do trabalho intermitente que estavam completamente omissas na redação original, mas infelizmente a medida provisória perdeu a eficácia. Então, realmente faltou um amplo debate da população, uma participação mais ativa dos sindicatos, de outras categorias da própria população em si, para discutir essa questão tão importante que é a relação de trabalho, né? Você que é de sindicato, né, foi metalúrgico, de que forma você acha, Toninho, que a nova lei trabalhista, ela fere, altera os direitos do trabalhador? Qual é a mais grave de todas? Então, são várias, né? Na verdade, essa contra-reforma, ela tira direitos dos trabalhadores, são 106 medidas que eles tomam aí, mudando a legislação. Com várias delas, né? Já falamos de algumas aqui, mas, por exemplo, até o acesso à justiça, que fica muito mais difícil. O trabalhador hoje, que antes ele poderia, tinha justiça gratuita, hoje ele não tem mais. Se ele faz, por exemplo, 5 pedidos numa ação, e ele perde 3, ele vai pagar honorário sobre aquilo. Então, a justiça gratuita já não existe mais, por isso se caiu aí, por enquanto, em 50% o acesso à justiça. Se você vê, por exemplo, a questão que hoje o trabalhador, a homologação do trabalhador, quando ele é demitido, não precisa mais ser no sindicato, que antes era um órgão fiscalizador, ele ajudava a fiscalizar para ver se o patrão estava pagando direito, isso ele não precisa mais, então ele pode fazer em qualquer lugar. Veja só uma coisa, o trabalhador pode conversar de comum acordo com o patrão e ser demitido. O patrão pode demitir de comum acordo, pagando apenas 15 dias de aviso prévio. Ou seja, a multa de 40% do fundo de garantia é apenas 20%. Ou seja, essas medidas, horário de almoço pode ser reduzido para 30 minutos. Isso sem nenhuma assistência sindical, sem nada. Então, a situação do trabalhador piora e muito. Os trabalhadores vão ter que fazer ainda muita luta para não deixar com que seja implementada essa reforma. Mas você não acha, só para complementar o que você está falando, você não acha que, ao mesmo tempo, isso acaba ajudando o empregador com os encargos trabalhistas, por exemplo, no caso dessa redução? Sim, com certeza. Algumas coisas que o Toninho mencionou, que eu, com todo respeito, eu discordo, a questão do acesso à justiça, da impossibilidade do trabalhador acessar a justiça. Durante muito tempo, a justiça do trabalho foi considerada como a justiça do coitadinho, a justiça dos pobres. As pessoas tinham a falsa ideia de que o trabalhador iria à justiça do trabalho e iria ganhar alguma coisa. E eu, como milito ativamente na Justiça do Trabalho, de fato, a gente identificava muitos processos, às vezes com pedidos infundados. Por exemplo, às vezes a gente pegava a ação em que o empregado falava que não tinha recebido as verbas rescisórias ou que não tinha recebido no prazo, e aí a empresa tinha o comprovante de que as verbas haviam sido pagas e que realmente havia sido cumprido o prazo. Então, assim, abarrotava o Poder Judiciário, às vezes, com umas demandas infundadas. Então, eu acho que essa aproximação do processo do trabalho com o processo civil, ao estabelecer a questão da sucumbência, o que seria a sucumbência? Se eu fiz um pedido e eu perdi, eu tenho que pagar honorários para o advogado da parte contrária. Isso já é no processo civil. Então, eu acho que essa aproximação com o processo civil fez com que as ações ficassem mais qualificadas. Diminuiu também? Você acha que acaba diminuindo o número de ações? Sim, diminui porque as ações passaram a ser mais qualificadas. Agora, o empregado vai buscar um advogado especialista que realmente entenda da questão para avaliar se aquele pedido é viável ou não.
e também em razão do medo do empregado ser condenado, Por perder isso. o processo e ser condenado ao pagamento de custas e honorários por advogado da parte contrária, né. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que as demandas ficaram mais qualificadas, com mais fundamento, com mais possibilidade de êxito até para o próprio trabalhador. Você já acabou Não, se eu não tenho nem, não, eu não tenho acordo com a Roberta nesse sentido, porque é mais difícil para o trabalhador. O trabalhador, digamos assim, a parte fraca aqui. Por exemplo, não existe uma negociação individualmente entre o trabalhador e o patrão que seja de uma forma igual. Isso não existe. Normalmente, por exemplo, isso que a Roberta coloca aqui, às vezes tem um pedido que não precisava ter, não deveria ter, mas isso é um percentual de 2, 3%, é quase nada, isso nem existe. E só vai ser justiça gratuita se ele ganhar menos de tipo de R$ 1.600 hoje. Então, dificilmente o trabalhador vai à justiça, porque ele fica com medo. Atrás na justiça civil é melhor nesse sentido até, porque na justiça civil ele pode pedir a justiça gratuita. Aqui na justiça trabalhista hoje não mais. Então, essa é a dificuldade. Então, facilita tudo. Das 106 itens que mexeram, facilita a vida do empregador, só do patrão. Ou seja, a relação não passa a ser uma relação que a justiça possa minimamente igualar o trabalhador e o patrão. Isso que acaba não acontecendo mais. Veja só, o trabalhador pode negociar diretamente no contrato com o patrão, sem assistência do sindicato, até na questão do banco de horas. Isso é a diferença é muito grande. Existe aqui o poder financeiro. Ele pode trabalhar, negociar a própria jornada, ele vai poder trabalhar 10 horas por dia, sem receber hora extra. Então, quer dizer, essa situação ficou muito difícil entre o trabalhador e o patrão. Você acha, Toninho, que o fim da cobrança sindical obrigatória, isso acaba enfraquecendo o sindicato? E você acha que antes de pensar nessa nova lei, os sindicatos deveriam ter sido consultados? Não, eu penso que sim, mas veja só, essa é a grande medida que eles acham que foi importante, porque o trabalhador não paga mais o imposto sindical. Então, o sindicato que eu milito, qual foi presidente, o Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos, ganhou uma liminar em 1998 para não descontar o imposto sindical e nunca cobrou o imposto sindical a partir daí. Ultimamente, ou recentemente, a Justiça até derrubou essa liminar e aí passou novamente a descontar. Eu acho que era preciso tirar o imposto sindical, não sou a favor, acho que não deveria ter. Agora, é preciso encontrar outras medidas. O que está fazendo, na verdade, é sufocando os sindicatos. Eles vão sufocar os sindicatos não só a nível financeiro, mas em outras medidas. Por exemplo, o sindicato perde o poder fiscalizador, até numa demissão. Por exemplo, os sindicatos não podem mais alegar a demissão imotivada em massa, que antes a gente podia. As demissões em massa tinham que ser negociadas com os sindicatos. Isso não acontece mais. As empresas vão poder fazer a seu bel prazer. Então, ou seja, dificultou e muito a vida dos trabalhadores, que deixa de ser um órgão representando os trabalhadores, o sindicato da maneira como está sendo feito. Agora, os sindicatos têm que viver através dos seus associados, eu defendo isso. E mais do que isso, na terceirização, além da precarização, também acaba com a representatividade do sindicato. Porque se ele é terceirizado, ele não pertence ao sindicato da empresa mãe, digamos assim. Então, ele vai poder ter vários sindicatos dentro de uma própria empresa. Acho que vai dificultar muito a reação dos trabalhadores e a luta dos trabalhadores. Vamos ver, esperamos que não seja assim, mas é isso. E até o próprio acesso à justiça através dos sindicatos, porque dificulta muito mais. Roberta, como você vê essa questão da terceirização irrestrita? Você acha que isso não acaba facilitando mais o lado do empregador e não do empregado? Sim, com certeza, porque a terceirização ela acaba reduzindo custos da empresa, né? Porque se ela contratar os empregados através de uma empresa terceirizada, os benefícios desse empregado terceirizado possivelmente serão muito menores do que se fosse um empregado direto dela. Mas o que eu identifico na prática, no dia a dia, é muito difícil a empresa transferir a sua atividade principal para uma empresa terceirizada, porque afinal é o know-how dela.
Então, se ela não prestar um serviço de qualidade, não conseguir produzir com qualidade, ela não vai entregar um produto final para o seu cliente. Então, a gente tem observado em algumas empresas que eles não têm aderido à terceirização da atividade fim, mas sim das atividades complementares, limpeza, segurança, algumas atividades que não necessitam de atribuições estratégicas da empresa. E uma outra questão polêmica também, você acabou citando, é a gravidez, né? O trabalho, o acesso, né? O trabalho de grávidas em locais insalubres. O grau mínimo e médio, ele foi liberado, né? Só apenas o Isso, grau máximo, né? O mais isso. prejudicial. O que você acha disso? Antes, a CLT ela afastava a gestante de qualquer atividade insalubre, independente do grau, mínimo, médio e máximo. Com a reforma trabalhista, apenas a gestante que está exposta a agente insalubre em grau máximo, ela é afastada imediatamente da atividade insalubre. Nos outros dois casos, insalubridade em grau médio e em grau mínimo, para a gestante ser afastada, ela precisa de um atestado do médico dela solicitando esse afastamento, né? Caso contrário, a empresa não é obrigada a fazer de ofício. Bom, o que eu vejo é que isso pode prejudicar a saúde da mulher e, consequentemente, do bebê. Ela pode não ter uma gestação tão saudável e, consequentemente, isso pode gerar É reflexos um para o erro, bebê. então, dessa reforma. Sim, eu acho que a reforma deixou a desejar muito nas questões de proteção de saúde, proteção e saúde do trabalhador. Eu acho que quando se fala em reforma ideal, eu acho que o legislador deveria ter se preocupado bastante com a saúde do trabalhador, saúde e proteção, e esse fato foi desconsiderado, quando o Toninho mesmo menciona a possibilidade de enlastecer a jornada, do empregado fazer mais horas extras, isso acaba prejudicando Até sim o esse trabalhador. caso, Roberto, esse caso, por exemplo, de poder reduzir o horário da refeição para meia hora, isso está provado que prejudica o trabalhador, a sua saúde. Porque, na verdade, o descanso ali de uma hora é importante, é que chama de higienização. Até o descanso semanal remunerado também é uma higienização, as férias também. Então, eles acabam com isso, pode ser meia hora apenas. O trabalhador vai comer correndo, quem trabalha em A fábrica... alegação é que a pessoa pode sair mais cedo, Pode né? sair mais Uhum. cedo, mas isso prejudica o trabalhador. Essas coisas acontecem assim, como as férias, por exemplo. Vai se poder dividir as férias em 3 vezes. Isso também prejudica o trabalhador, no mínimo 14 dias. Depois ele vai poder negociar. Agora, você sabe que a negociação se dá de que forma? Se o patrão chega, olha, você pode aceitar isso, ou não, depende de você, só que se você não aceita, o que te acontece? Você perde o emprego. Numa situação de desemprego como essa é muito difícil. Então, não acho que vem só prejudicar, e inclusive essa própria questão do acesso à justiça que ficou muito mais difícil. Porque se discute agora que é o fim da justiça do trabalho, inclusive. A história que está se colocando é a justiça do trabalho, e tudo para a justiça federal, se transformar numa justiça só. O acesso ao trabalho do trabalhador à justiça vai ficar bem mais difícil. Você acredita nisso, Roberta, no fim da justiça do trabalho? Não, não acredito no fim da justiça do trabalho. Eu acho que enquanto existir relações de trabalho, a justiça do trabalho vai existir. É claro que cada vez ela vai precisar ter mais força para ela conseguir se sustentar, porque tem muitas ideias no sentido de que ela seja extinta em razão dessa visão de que ela só protege o trabalhador, né? Mas eu acho que com a reforma trabalhista, principalmente na parte processual, ela veio para tentar dar uma equilibrada na balança, porque a princípio o empregado ele tinha muito mais vantagens durante o processo e a empresa tinha menos vantagens. Então, a reforma trabalhista fez com que desse uma igualada na balança na tramitação do processo. É que, na verdade, a justiça trabalhista deveria igualar os desiguais. É o chamado hipossuficiente, ou seja, o pobre poder disputar em igual nível com alguém mais rico, com o poder financeiro. Então, eu não concordo como diz a Roberta, que veio igualar. Ao contrário, o patrão já é o lado mais forte, ele vai continuar com isso, ele fica ainda mais forte nesse sentido. Então, essa é a dificuldade. Agora, é uma ideia de se acabar com a justiça do trabalho há muito tempo. Isso desde Antônio Carlos Magalhães, não é de agora, há muito tempo. E que, por incrível que pareça, nós que achamos que a justiça ainda que protege mais o empresariado, nós achamos que a justiça é isso, protege mais o governo. Mesmo antes dessa lei. Mesmo antes dessa lei, agora nós temos que passar a defender a justiça do trabalho para que ela continue existindo. Ou seja, é numa situação de bastante inferioridade. Porque, veja só, se um trabalhador alega que trabalhou num trabalho insalubre e não recebia insalubridade, ele entra na justiça. Se, por acaso, um perito, de uma forma, digamos assim, meia malandra, um acordo com a empresa que existe, a Roberta sabe que existe.
Ele não comprova que aquele setor é insalubre, quem paga os honorários do perito é o trabalhador. Se ele foi demitido e as verbas rescisórias dele não consegue nem se manter, ele ainda vai pagar um perito? Veja só, isso é uma coisa que não é possível. Vai dificultar o acesso à justiça e vai prejudicar, sem dúvida nenhuma, todos os advogados trabalhistas também, os juízes trabalhistas e todo mundo, não tem dúvida. Quem faz trabalhador é quem faz empresário, porque o advogado que faz só empresário, ele necessita que tenha também a outro lado, senão não tem como. Daqui a pouco a gente continua o nosso papo, a gente vai para uma rápida pausa e na volta continuamos com a Aparecida Debate. O tema de hoje é a reforma trabalhista. Até já! Estamos de volta com o Aparecida Debate. O tema desta noite é a reforma trabalhista. E aqui comigo estão a Roberta Visoto, ela é advogada e atua em áreas do direito do trabalho e previdenciário para empresas e pessoas físicas. Roberta também é professora de pós-graduação em direito previdenciário e de família. E também o Toninho Ferreira, que é advogado, sindicalista e político. Foi metalúrgico e passou a atuar em causas trabalhistas para o sindicato, além de movimentos sociais. Já que a gente está falando de sindicatos, aí eu queria saber sua opinião, Toninho, diante da sua experiência, em relação ao imposto sindical. Você é contra ou a favor? Não, eu sou contra o imposto sindical. Acho que o imposto sindical, ele mantém muito o sindicato, que não faz absolutamente nada em prol dos trabalhadores. O imposto sindical eu sou contra. Como já disse no outro bloco, os sindicatos metalúrgicos de São José e região não cobram imposto sindical desde 1998, por uma ação na justiça. Eu era o presidente do sindicato e posso dizer isso de cátedra, porque foi eu que fiz, quando eu estava lá. Agora, evidentemente, o que não pode é o que aconteceu agora, que enfraqueceu muito os sindicatos. Não apenas retirou o imposto sindical de uma hora para outra, poderia ser uma coisa mais progressiva, uma coisa mais a longo prazo, e é uma tentativa de colocar alguma coisa no lugar onde o trabalhador pudesse concordar, tipo uma contribuição assistencial, alguma coisa assim. E mais do que isso, é preciso incentivar com que os trabalhadores sejam sócios sindicatos. A meu modo de ver, o sindicato tem que ser mantido pelos sócios, e apenas os sócios. E ter poder de decisão do sindicato. Os sindicatos onde eu milito, as assembleias, elas valem. O que o trabalhador vota é o que é cumprido, e tem que ser assim. Agora, não são só os sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos patronais também. São mais de 5 mil sindicatos patronais. Quando eu começo a militar no movimento sindical, já tem algum tempo, se tinha menos grupos patronais para negociar. Se negociava com a Fiesp e valia para todo mundo. Hoje tem milhares de grupos, milhares de sindicatos patronais, mais de 5 mil. Muitos deles que não servem para nada, são sindicatos de cartório e sindicatos de trabalhadores também. Agora, o que não pode tirar esse poder do sindicato, por exemplo, de ir à justiça, essa dificuldade que se tem. A questão de não fazer a homologação no sindicato, para minimamente o sindicato ter um poder de fiscalização. A terceirização, que além de precarizar as questões dos trabalhadores, precariza, o salário é menor e nas atividades fins. É verdade que a Roberta fala que muitas empresas não estão aplicando a questão da terceirização, é um fato, mas as empresas maiores e mais fortes. Mas, por exemplo, pega e nós estamos falando aqui de vários setores. Pega o setor têxtil, vê se terceiriza tudo ou não terceiriza tudo. Ao contrário, até as grandes marcas que faz o trabalho em casa e depois só coloca a sua etiqueta, e de uma forma de exploração sem tamanho. A questão dos imigrantes que estão trabalhando no Brasil sem nenhuma garantia que existe, pega os bolivianos e agora os venezuelanos e haitianos que estão no Brasil e que trabalham sem nenhuma garantia. Então, por exemplo, a questão do trabalho escravo, acho que essa lei ajuda na questão de trabalho análogo à escravidão. Então, acho que essas coisas vieram prejudicar e bastante. Por exemplo, antes, uma demissão em massa, porque a empresa tem que ter sua responsabilidade social, não pode ser. Não pode ser só a busca do lucro, que hoje é só a busca do lucro. E o lucro imediato, e o lucro já, não é lucro para daqui a um tempo. Tem que ter essa questão social. Uma demissão em massa é preciso negociar com a cidade inteira. A cidade inteira tem que saber o que está acontecendo. Antes, o sindicato tinha que estar negociando com a empresa isso. Hoje não precisa mais. Ela pode demitir 4 mil, 5 mil trabalhadores. Em muitas cidades isso é uma calamidade. E ela não precisa negociar com ninguém, ela faz o que ela acha que pensa. Roberto, aproveitando um gancho aqui que ele falou da homologação, hoje na nova lei não precisa mais homologação no sindicato. Você acha que isso facilita ou prejudica a vida do empregado? Eu acho que isso desburocratiza as relações, porque antes a lei exigia que o termo de rescisão fosse homologado no sindicato.
A gente via agendas de sindicatos demorarem 2, 3 meses para ter uma vaga disponível para fazer essa homologação. E só depois dessa homologação é que o empregado tinha acesso às guias para dar entrada no seguro-desemprego e para sacar o fundo de garantia. Agora, com a reforma trabalhista, não precisa mais da homologação no sindicato. A contar dos 10 dias da demissão, a empresa já entrega para o empregado o termo de rescisão do contrato de trabalho e as guias para que ele possa sacar o fundo de garantia e se habilitar no seguro-desemprego. Então, eu acho que foi uma forma de facilitar. E eu enxergo também que antes, quando o sindicato fazia a homologação, ele só fazia a validação das rubricas que constavam no termo de rescisão. Então, ele fazia a conferência se o aviso prévio havia sido pago corretamente, se havia férias vencidas, se foram pagas ou não. Ele não conseguia ali validar todo o contrato de trabalho, se tudo o que aconteceu no contexto do contrato de trabalho estava ok. Ele fazia a conferência daquele papel rescisório, ponto final. Então, eu acho que sim, foi um ponto positivo na reforma que desburocratizou essa relação de homologação. Mas ao mesmo tempo você não acha, Toninho, que a empresa pode acabar, o funcionário, na verdade, né, o ex-funcionário pode ser prejudicado porque ele não sabe fazer a conta, Claro, ou ele não entende a lei? sim. Como você vê essa questão? Essa fiscalização, por menor que fosse nos sindicatos, e os sindicatos mais frágeis, era realmente mais, essa fiscalização não era a contento, mas agora vai ser muito pior, porque ele vai estar dentro da empresa, a empresa pode fazer essa homologação dentro da empresa e ela paga o que lhe interessa. E o medo que ele tem de ir para a justiça vai dificultar muito mais. Então, vai ser assim. Se por acaso nos sindicatos não estava contento, nós poderíamos criar alguma coisa para que ficasse contento, para que pudesse, por exemplo, se é 3 meses, nós poderíamos colocar um limite para que o sindicato fizesse. Aí, ao contrário, acaba, por exemplo, é aquela velha história, eu vim do interior, aquela velha história para acabar com o carrapato você mata a vaca, aí não faz sentido, entende? Torinho, mas aí eu acho que é uma nova oportunidade de atuação do sindicato. Não tem mais a homologação perante o sindicato, mas nada impede que o empregado vá lá no sindicato e fale, olha, a empresa me pagou isso. Né? E normalmente o sindicato tem um departamento jurídico, um departamento contábil que vai conseguir fazer a aferição se as verbas rescisórias foram pagas e fazer uma análise se de fato ele tem direito a alguma coisa ou não. Por isso que eu falo em qualificação das ações. Não, isso ele pode fazer, e os sindicatos mais fortes, isso vai acontecer. Por exemplo, os sindicatos metalúrgicos e tal, isso vai acontecer. Agora, você imagina uma categoria mais frágil, que muitas vezes o trabalhador não conhece nem direito do seu sindicato. Isso vai ser muito mais difícil. E mais, o trabalhador pode ir ao sindicato e aí fica, por exemplo, faltam umas férias, tem 2 férias vencidas, então teria que pagar 3. Se por acaso é só isso, por experiência, o trabalhador não entra na justiça. Essa visão que se tem que o trabalhador aproveitava da justiça, inclusive, para enriquecimento ilícito, eu acho isso uma falácia, isso não é verdadeiro. Se faltar apenas umas férias, sabe o que ele vai acontecer? Falar, então vamos deixar quieto, não vou fazer. Isso é que vai acontecer. Então, a reforma veio para prejudicar, e eu penso que os trabalhadores têm que lutar muito contra isso. E te digo, até já prevendo, acho que nós temos que resistir à própria reforma da Previdência. A reforma da Previdência também vem para prejudicar, são contra as reformas, não vem para ajudar o trabalhador e nada. Em nenhuma parte foi assim. A representação pode melhorar, mas na terceirização vai dificultar a representação dos sindicatos. Isso eu não tenho dúvida que vai ser assim. Já puxando o gancho da questão da reforma previdenciária, a reforma trabalhista, de certo modo, ela acabou gerando impacto nas contribuições para o INSS. Porque com a ideia de tirar contribuições, de diminuir gastos para o empresário e, consequentemente, para o trabalhador, algumas verbas elas foram consideradas como de natureza indenizatória, ou seja, não tem incidência de INSS e, consequentemente, não tem arrecadação para o INSS. Então, se fala tanto em déficit da Previdência, não tem arrecadação, e aí, de repente, o governo vem e faz uma reforma trabalhista e que gera impacto nas finanças da Previdência. Né? Quando o Toninho menciona a possibilidade de reduzir o intervalo para 30 minutos, esse período para completar 1 hora, ele agora é pago como verba indenizatória, não se paga mais contribuição previdenciária sobre isso. Antes era considerado como hora extra, agora é considerado como uma indenização. Então, isso não vai gerar reflexo para o INSS, não vai ter contribuição para o INSS e, consequentemente, vai diminuir a arrecadação. E a Justiça do Trabalho também é arrecadadora do INSS. Porque isso que a Roberta fala, em tudo isso tem incidência do INSS. Então, se arrecadava muito
para o INSS é a própria Justiça do Trabalho. Isso também, diminuindo na Justiça do Trabalho, vai diminuindo no geral. A desonorização das folhas de pagamento também significa esse tipo de coisa. Ou seja, é uma sociedade de classes. Então, o governo ele faz tudo para facilitar a vida dos grandes empresários. Eu não estou dizendo nem do pequeno empresário, eu digo dos grandes empresários. É isso que ocorre. A reforma trabalhista, nos seus 106 itens, veio para isso, para facilitar isso. É isso que nós entendemos. E falando, a gente está falando de futuro, né? Aqui no Brasil ainda o home office, que é o trabalhar em casa, é uma coisa ainda que poucas pessoas conseguem trabalhar dessa forma. E um dos itens dessa nova reforma trabalhista, diz que não tem como se controlar a jornada de trabalho de quem trabalha em casa. Você acha que isso é a favor o que você acha dessa questão, desse item da reforma trabalhista? Eu acho que tem que se apurar qual é a real realidade é bem redundante, real realidade, mas qual a realidade do empregado durante esse trabalho em home office, né? Porque alguns empregados que trabalham dessa forma, é perfeitamente possível fazer o controle de jornada, porque ele conecta o notebook dele, faz o login na empresa e aí a empresa consegue acessar que horas o empregado está trabalhando ou não. Se é possível que a empresa faça o controle efetivo da jornada de trabalho, ele se enquadra sim dentro da duração da jornada de trabalho e se exceder as 8 horas diárias e 44 horas semanais, é perfeitamente possível que ele receba horas extras. Quando a legislação fala que o teletrabalho está dispensado do controle de jornada, é para aquelas situações em que não se é possível aferir se o empregado está ou não trabalhando, né? Mas se for possível aferir se ele está trabalhando ou não, aí sim ele tem a limitação de jornada. Ô, Toninho, você acha dos 106 itens, todos têm que ser revogados ou não? Eu acho que a reforma inteira, a contra-reforma inteira, esse é o que eu defendo. Não tem nada Por de exemplo, positivo? Não, não tem nada de positivo. Porque Se fosse para a questão do imposto sindical apenas, fizesse um outro tipo de negociação. Acho que a Roberta também tem razão no sentido de que ela foi colocada sem discussão com a sociedade. A sociedade deveria discutir e discutir muito. Alguns itens, não essa mudança tão radical. Mas como é que fica a questão de micro e pequenos empresários? Você acha que empreendedores, né, tem tantos empreendedores hoje aí no país, você acha que essa reforma também não acaba contribuindo para aqueles encargos trabalhistas, por exemplo, a pessoa que só tem 1, 2 funcionários? Mas isso é uma bobagem quando se fala isso. No fundo não é isso que ocorre. Com os microempresários, eles são um trabalhador um pouco melhorado, digamos assim, né, que tem uma arrecadação, inclusive, muito pequena. Não acho que visou esse setor. Por exemplo, que visou são as grandes empresários mesmo, e as grandes empresas. Foi para isso a reforma. Então, não pensa senão, por exemplo, nesse negócio do home office. Tem categorias que é muito difícil e que vai trabalhar e bota, inclusive, mais gente para trabalhar na família e tal. De uma situação de muita exploração, até a categoria de caminhoneiros, por exemplo. Como você controla? Hoje ele tem acesso à justiça. Se ele não tiver acesso à justiça, tiver dificuldade, vai ser uma exploração muito grande, vai aumentar a exploração e vai se dar dessa maneira. Eu não concordo, não. Acho que nenhum dos itens beneficia os trabalhadores. Tem algumas análises que dizem que 69 itens foram favoráveis ao patrão e 6 itens favoráveis aos trabalhadores. Eu acho que tem que reformar, tem que acabar com ela de conjunto. Não acho que vai acontecer. A modernidade que eles chamam não é modernidade, é a volta ao século XIX. A gente volta ao século XIX. Não acho que tem nada... rasgar a carteira de trabalho, você acha? Sim, rasgar a carteira de trabalho, não tenha dúvida. A carteira azul, né? Porque a outra nem existe. Ô, Roberta, eu tenho os dados aqui de setembro do Ministério do Trabalho, diz que o Brasil gerou mais de 137 mil empregos com carteira assinada, isso em setembro, que foi o melhor resultado em 5 anos. E tem também um outro dado que é de janeiro a setembro foram criados 719.089 postos de trabalho formal em todo o país. Você acha que esses dados do Ministério do Trabalho são já aferidos em relação a essa reforma trabalhista? Você acha que isso já contribuiu para essa criação, para esses dados? Eu acho que não é possível a gente precisar se foi a reforma trabalhista que gerou esse impacto e esse aumento no número de empregos, né? A gente vem aí em um contexto de crise econômica e que o Brasil tem tentado de todo modo retomar a economia, retomar o fôlego, retomar o crescimento. Então, eu acho que são vários fatores que contribuíram para o aumento de emprego nesse período, né? Quais são, por exemplo?
todas as tentativas políticas do governo em tentar melhorar a economia, né? E, de certo modo, a reforma trabalhista também gerou impacto nisso. E quando a gente fala em aumento do número de empregos, o que a gente tem visto é que aumentou-se o número de empregos em que a gente chama de contratos precários, que é esse novo contrato intermitente, ou o pessoal que chama contrato 0 hora. O empregado tem um registro na carteira, mas ele não sabe quando ele vai ser convocado e nem quanto ele vai receber no final do mês. E só Né? recebe Essa por é uma aquilo que questão, trabalha. exatamente, essa é uma questão muito polêmica. A ideia do trabalho intermitente, ela é muito bacana, porque eu acho que eles objetivaram, a princípio, formalizar aqueles trabalhadores, por exemplo, de buffet, que tem um trabalho sazonal, que não se sabe qual a periodicidade de trabalho, de acordo com a demanda. Mas a forma com que foi colocado na lei possibilitou a contratação de qualquer tipo de trabalhador nessa modalidade e sem qualquer mínimo garantido para ele. Então, ele tem uma carteira de trabalho registrada, mas ele não sabe quando ele vai trabalhar e tampouco quanto ele vai receber e se é que ele vai receber algum mês, porque pode ser que tenha mês que ele nunca seja convocado para o trabalho e não receba nada. Eu acho que a forma com que foi colocado, sem uma regulamentação, sem garantir um mínimo a esse tipo de trabalhador, foi bem prejudicial. Eu acho que se fosse regulamentado, fossem estabelecidos parâmetros mínimos para ele, seria uma ideia interessante, mas da forma com que foi colocado foi bem prejudicial. E você, Toninho? Você veja só como é que é interessante. Você hoje pode receber menos que o salário mínimo, porque depende de que você trabalha. Você ganha de acordo com aquilo que você trabalhou nesse trabalho intermitente. É um absurdo. Entende? Você fica à disposição, embora você está com a carteira assinada, você fica à disposição do patrão para quando ele precisa de você. E vai te pagar naquilo que você fizer, naquilo que você trabalhar. Eu acho um absurdo essa proposta de trabalho intermitente, entre todas as outras também, né? Mas essa é terrível. Mas você é totalmente contra qualquer tipo de reforma ou qual seria a reforma trabalhista ideal para você? Eu melhoraria, por exemplo, tem uma coisa nessa reforma, Roberta, não sei, você provavelmente, não sei se você concorda comigo ou não, por exemplo, a história do negociado sobre o legislado é um escândalo, porque antes o que acontecia? Tem a legislação, se obedece à legislação e você pode negociar, os sindicatos podem negociar acima da legislação. O parâmetro mínimo é garantido pela lei, pela legislação. Agora não, você pode negociar, depende se o sindicato for um sindicato pelego, no termo que se chama de sindicato pelego, ele pode negociar alguma coisa para baixo, menor que a legislação. Isso é escandaloso, é preciso garantir o mínimo. Sabe o que nós vamos viver aqui? Uma situação de selvageria. Vai ser uma situação de selvageria. Eu acho que é muito, muito prejudicial. Você acha que pode acontecer isso? Eu acho que, na verdade, a reforma trabalhista ela trouxe insegurança jurídica para a população e para as empresas. Porque, muito embora tenha o texto de lei, a gente não se sabe qual vai ser o entendimento do que está lá na lei pelos tribunais superiores. Então, a questão ainda vai chegar no Tribunal Superior do Trabalho e, consequentemente, no STF, que é a Corte Máxima Trabalhista, Corte Máxima Judicial, para definir se essas questões são ou não válidas. Quando o Toninho fala que é possível se negociar para um patamar mínimo abaixo da Constituição, nós temos a Constituição Federal, que é a norma máxima do ordenamento jurídico brasileiro. Ela, então, estabelece o mínimo que o trabalhador tem direito. Se o sindicato negociar algo abaixo disso, isso, consequentemente, vai ser questionado no Supremo e com grande chance do Supremo derrubar essa norma. Então, a gente está num momento de muita insegurança jurídica em que a gente não consegue definir com certeza qual vai ser o cenário futuro. Porque, muito embora a gente tenha o texto de lei tratando de determinadas questões, pode ser que mais para frente a Justiça entende que essa lei não tem validade, que ela não pode ser aplicada. Então, só fazendo a mesma... Você quer complementar alguma coisa? Não, eu penso o seguinte, depende de onde a gente vive. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, digamos assim. Aqui é onde as relações são, digamos assim, pelo menos um pouco, é possível fazer essa briga. Agora, eu acho que com essa lei vai virar uma barbárie no país. É uma barbárie, nós vamos para uma barbárie e, inclusive, depende de que empresa, depende de que cidade que isso possa se dar, porque isso é uma barbárie. Você vai negociar a menor do que a legislação, tudo bem que tem pode chegar no STF e mudar, mas até chegar aí, a coisa já aconteceu, já foi. Rapidamente, considerações finais. Eu fiz a pergunta para ele já agora, eu quero saber a sua opinião. Qual seria a reforma ideal?
Eu acho que a reforma da forma com que foi lançada, ela apresenta muitos pontos positivos. Não só do ponto de vista das empresas, mas também no ponto de vista do trabalhador. Essa desburocratização no término das relações de trabalho, a possibilidade de demissão por mútuo acordo, quem tem uma jornada de trabalho inferior passou a ter o mesmo número de férias do que quem tem uma jornada integral. Eu acho que ela precisa de alguns ajustes, né, como, por exemplo, do trabalho intermitente. A gente precisa regulamentar melhor como funciona esse trabalho intermitente e garantir um mínimo ao trabalhador. Mas, de um modo geral, eu entendo que ela tem pontos positivos, pontos negativos, e os pontos negativos, eles podem ser ajustados, né? Eu acho que ela não precisa necessariamente ser revogada em sua totalidade, mas ela pode ser ajustada para que seja equilibrada as relações. Rapidamente você, Toninho. Não, o acordo mútuo, por exemplo, o acordo mútuo, na verdade, é a lei do mais forte. É o patrão dizendo o que ele vai pagar para o trabalhador. Ele vai pegar só 20% do fundo de garantia, ele vai ter 15 dias apenas de aviso prévio, ele não vai poder ter salário-desemprego. Então, tudo isso acontece. Eu acho que tem que revogar total. A minha posição é que tem que revogar tudo e começar tudo outra vez. Eu não concordo com essa contra-reforma para nada. Ela é prejudicial, em essência, ao trabalhador. Ótimo, então eu quero agradecer a Roberta Visoto, ela que é advogada e atua em áreas do direito do trabalho e previdenciário para empresas e pessoas físicas, também é professora de pós-graduação em Direito Previdenciário e Direito de Família. E eu também conversei com o Toninho Ferreira, ele que é advogado, sindicalista e político, foi metalúrgico e passou a atuar em causas trabalhistas para o sindicato, além de movimentos sociais. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão para a gente, anote aí o WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até semana que vem.